Mas agora a gente conversa com mais um prefeito eleito, desta vez é o de Porto Velho. Léo Moraes, do Podemos, venceu com 56% dos votos e venceu ali contra a Mariana Carvalho, do União Brasil, que levou 43%. Prefeito, obrigada, pela entrevista. Nem sei quantos cafés o senhor já tomou, né? Porque diante da festança das últimas horas, então obrigada pela gentileza de estar conosco e parabéns. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Clarissa, a todos da CNN. É uma alegria conversar com o Brasil através de vocês. A gente tem visto, imagino que o senhor estava aqui acompanhando a discussão do quanto o centro, né, o Brasil está mais, eu não vou dizer centrado, porque tem gente que vai ser contra o que eu estou dizendo, mas no sentido de estar mais ao centro. A gente vê um país que quis deixar um cadinho os pés dos extremos e escolher mais candidatos ao centro, que é o exemplo do senhor, que carrega consigo o Podemos. Acredito que, de alguma maneira, é uma evolução. Nós temos centralidade na discussão, ter cautela sobre o extremismo e tentar, antes de qualquer coisa, entregar resultados, soluções que possam ser execuíveis e que possam transformar a sua comunidade, o local que se vive. Eu acredito muito que todo e qualquer agente político, ele vive em busca da construção de legados. Então, eu concordo que é fundamental que nós tenhamos como mola mestra da nossa linha de raciocínio a boa entrega, a solução para as pessoas que precisam de melhorias por onde nós vivemos. Pedro Duran também está conosco aqui nesta entrevista. Pedro. Obrigado, Elisa. Prefeito, parabéns pela vitória aí, uma virada no segundo turno, né? A gente acompanhou aqui de pertinho também os cenários. E eu queria abordar contigo um aspecto que é muito relevante quando a gente debate o futuro do nosso país, que é a aversão à política, que tem dominado muito o sentimento de muita gente e até por isso os outsiders ganham espaço. Aqui em São Paulo a gente teve, por exemplo, Pablo Marçal, José Luiz da Atena, figuras que não são da política, que acabaram ganhando algum protagonismo, né? No teu caso, prefeito, você foi vereador, deputado estadual, deputado federal e agora prefeito eleito. Com 40 anos de idade, um homem jovem que tem pela frente um grande desafio aí em Porto Velho. Não só governar a cidade com todos os desafios e buscando a inovação, que eu sei que você pretende, mas também lutando contra esse sentimento da aversão à política. Qual é a receita? Qual é o caminho para isso? Nós temos a atividade, enfim, mandato cada vez mais conectado com os interesses das pessoas. Esse distanciamento traz aversão, bem como a ausência do poder público nesse diálogo traz insatisfação. Traz insatisfação, traz indignação, que inclusive aumenta a abstenção e a ausência das pessoas até mesmo no processo de eleição, nesse marco civilizatório, que é a participação no processo de eleição. É importante que nós possamos criar cada vez mais mecanismos de comunicação direta, que nós tenhamos cada vez mais condições de apresentar o que temos feito e o que nós planejamos para a nossa cidade. Eu percebo, sim, no dia a dia, uma certa ojeriza e antipatia por isso, onde muitas vezes as autoridades, os mandatários, acabam dialogando entre si e não conseguem se aproximar das pessoas que carecem dessas políticas públicas e que são os pagadores de impostos e que são a essência e a motivação de nós termos administração pública, inclusive de vivermos em sociedade. Digo isso porque tive a oportunidade de participar desses mandatos, fui candidato à reeleição e sempre percebi essa falta de sintonia das pessoas que te colocam no poder e dos mandatários que são investidos através desse voto. É necessário cada vez mais canais diretos, democráticos de diálogo com as pessoas, todas as pessoas por onde nós passamos. Acredito que isso pode ser o início de uma boa receita, em que pese que a gente tem visto essa escalada de indiferença e também de indignação das pessoas e da população em geral. Você sabe, Elisa, que tem uma coisa que une a esquerda e a direita, né? O quê? Que é a unanimidade em todos os prefeitos que a gente ouve. O Léo é o sexto, todos eles estão roucos.
Ou seja, a festança foi em frente, hein? Haja voz, haja fonoaudióloga para cuidar das vozes dos prefeitos. Ô prefeito, o senhor viveu ali um momento, e eu estou lhe chamando de senhor, não pela idade, mas pelo rito do cargo, viu? Porque naturalmente poderia dizer aqui você. Viveu um cenário que não é habitual, que é a virada, né? Você não passar em primeiro e conseguir fazer essa virada para o segundo turno. O senhor atribui a quê exatamente? Tem mais a ver com rejeição à opositora ou, de repente, uma campanha mais ligada nos projetos? O senhor traz muito dessa pegada de querer renovar. Até o senhor fala em fazer a população voltar a sorrir e tudo mais. Clarissa, veja bem, eu acredito que é uma simbiose, aí, um misto e associação de fatores. No primeiro turno, nós tivemos um processo eleitoral que foi um tanto quanto desequilibrado, onde a candidata, que inclusive foi ao segundo turno, tinha 6 minutos de televisão, 50 inserções, 320 candidatos a vereadores, bem como muitos recursos e muita gente na rua. Em algum momento se fazia um cinturão, onde a nossa voz não conseguia chegar em todas as residências de Porto Velho. Nós tínhamos 18 candidatos, 28 segundos de TV, 4 inserções. Isso trazia apreensão, trazia uma aflição. Porém, apesar dessa distoância, a população deixou registrado e claro que queria aprofundar o debate, que queria conhecer melhor as propostas, que queria saber quais eram os modelos que estavam postos. E nos deu uma oportunidade de ir ao segundo turno. E ali nós tivemos o maior equilíbrio, onde eu consegui, junto com a equipe, chegar até as pessoas para apresentar o que nós queríamos, inclusive reconhecendo feitos importantes da atual gestão, mas, sobretudo, a necessidade de tirar Porto Velho, sim, dos piores índices, por exemplo, de qualidade de vida dentre todas as capitais do Brasil. Nós temos números que são nefastos, já acompanhados e reconhecidos pela academia, pela comunidade científica e pela população em geral. Então, esse resgate do pertencimento, bem como da autoestima, foi fundamental para que a gente possa, nesse momento, buscar todos os atores, promover o diálogo entre instituições, entre poderes e terceiro setor, para que consigamos realmente restabelecer essa conexão, esse brilho nos olhos, essa alegria da população de Porto Velho. Me parece que foi a maior virada da história entre todas as capitais brasileiras. Eu tenho sido um instrumento, antes de qualquer coisa, foi Deus que nos colocou nessa condição, a população que abraçou essa causa a considerar que nós tínhamos todas as máquinas trabalhando em defesa da candidata e o respeito, naturalmente isso. Nós tínhamos a prefeitura, o governo, a Assembleia Legislativa, todos os vereadores no mandato, todos os vereadores eleitos, parte do Congresso Nacional, coordenador da bancada, enfim. E ainda assim, a população deixou registrada que era importante nós apresentarmos um modelo que estivesse próximo das pessoas. Acredito que essa associação de fatores nos trouxe essa virada histórica na nossa Porto Velho. Sim. Se eu não estiver enganada, de fato foi a maior virada mesmo, porque no primeiro turno o senhor foi com 25%. Imagina, alguém que foi com 25% no primeiro turno é o vencedor. Mais que com dobrou, 25%, né? Contra 44% da candidata Mariana Carvalho do União Brasil. E aí no segundo turno foste com 56% e Mariana Carvalho meio que manteve-se ali, né? Com 43%, aproximadamente 44% dos votos válidos, Pedro. O que chama atenção também, prefeito, e aí para a gente concluir a nossa visão política aqui, para os desafios do Podemos, o seu partido no futuro nacional. Podemos, ele tem um espírito mais ao centro, mas tem uma série de candidatos, de representantes, de políticos mais à direita. Tentou eleger Sérgio Moro como presidente da República. O Sérgio Moro acabou saindo do Podemos e mudando de partido. O que esperar do Podemos em 2026, agora que você tem, inclusive, mais voz de comando dentro do partido para poder influenciar as decisões internas? É possível Podemos lançar um candidato próprio? O partido deve se aliar a Lula, ao escolhido por Bolsonaro? Qual que é a tua avaliação do futuro do Podemos? O Podemos é um partido que promove, na verdade, um movimento. É um movimento de pessoas engajadas, entusiasmadas, que não estão satisfeitas com o modelo, por exemplo, muitas vezes que está posto. Eu acredito que temos totais condições de ter uma candidatura própria à majoritária, à presidência da República. Nós temos um espectro político mais bem definido de centro e de direita, mas que o diretório, a executiva, a nossa presidente Renata, ela entrega total liberdade
para que as discussões locais elas sejam preservadas e respeitadas. Eu acredito muito que é um partido que está em ascensão, em crescimento, e que muitas autoridades, muitas pessoas, muitos inquietos também vão agregar, vão se filiar. Afinal, o modelo de processo eleitoral partidário, ele exige que isso aconteça. Acredito que tem totais condições de ser protagonista. Nos nossos quadros, nós temos grandes autoridades, a contar a Renata Abreu, que é uma craque na articulação, ao passo, em paralelo a isso, é muito humana, é muito sensível e que tem estofo, que tem tamanho, inclusive, para se apresentar como uma opção, junto com outros empreendedores que têm discutido conosco nesse momento a participar do processo. Eu tive a oportunidade de ser líder de partido do Podemos na Câmara dos Deputados e o nosso diálogo sempre foi muito franco. Isso, de alguma maneira, é um aprendizado também sobre o que nós falamos anteriormente. A oportunidade de a gente apresentar as ideias, as opiniões e estar linkado com o povo e não com o status quo, propriamente o establishment do que é a política partidária tradicional do nosso país. Prefeito eleito de Porto Velho, Léo Moraes, do Podemos, muito obrigada pela gentileza da entrevista e boa hidratação vocal para o senhor daqui para frente. Mas já recupera. Está acostumado com palanque, né, prefeito? Já recupera. Muito obrigada. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Estou sempre à disposição. Obrigado.